Muita gente conhece hoje o Daniel Toys, né? O artista renomado, mas eu quero saber do pequeno Daniel, o menino lá, alguns anos atrás, não precisa Aham. falar quantos anos, mas quero saber onde você nasceu, como é que foi a sua infância, e a gente vem construindo junto para a partir da sua história. Legal demais. Muito feliz de estar aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho, bater um papo com vocês. É sempre legal falar um pouquinho sobre o meu trabalho, um pouquinho sobre mim também. Poder compartilhar com as pessoas, isso é muito gratificante, né? Pois é, eu sou o Daniel, aí mais conhecido como Toys aí ao longo dos anos, mas eu costumo começar e falar que eu não me lembro a época que eu não desenhava. Porque o desenho, o gosto de ver desenhos animados, de ver gibi, assim, sempre a linguagem visual das coisas, né? A ilustração, a estética me chamava a atenção desde que eu não me recordo. Então, costumo dizer que sempre esteve comigo. E realmente eu sempre estava brincando ali. Eu me lembro muito de assistir filmes da Disney com meu irmão. E eu prestava muita atenção, não só na história, né? Mas nos próprios traços, nos desenhos, no cenário. Então, isso sempre esteve presente comigo. E aí, a minha família sempre me apoiou em tudo. Assim, eu costumo brincar que eu nasci numa família tradicional brasileira, que na verdade é aquela que tem dificuldade de pagar o aluguel, sabe? Porque minha avó era professora, minha mãe dona de casa, meu pai caminhoneiro. Então, tipo, uma família comum, assim, que passava dificuldade, nunca tive dificuldades ao extremo, nunca passei fome, mas assim, final do mês era todo mundo apertado, todo mundo maluco. Mas uma coisa lá em casa nunca faltou amor. É uma família cristã, né, também, assim, eu cresci numa família cristã, praticamente todo mundo evangélico. E lá sempre teve muito amor, sempre me incentivaram em tudo, e eu sempre criei uma consciência, um senso de responsabilidade, de saber o que era certo e errado, né, assim, desde novinho. Mas eu tenho um tio meu, que até hoje ele super é um fã meu, assim, ele me ajuda muito, ele sempre tá mandando coisas para mim, e isso ele lá quando eu era criancinha, eu me lembro que ele fazia faculdade de artes, hoje em dia ele é professor de artes, e ele fazia algumas matérias na faculdade de desenho, algo assim. Ele sempre trazia papéis, livros, é, lápis diferentes, material de desenho diferente. Ele me dava, ele sempre me incentivou muito. Esse é meu tio Roberto. E ele também me incentivou muito na música. Chegou uma época que eu toquei violão, mas desisti, foquei mais no desenho. Assim. Então esse meu tio ele foi um grande incentivador meu, continua me incentivando. A minha mãe também não tem talento para desenho, mas todos os meus sonhos que eu queria desde criança, ela me apoiava muito com o que era possível. Eu costumo dizer também que eu sempre fui um sonhador, né? Porque eu quando era criança, eu queria ser um skatista profissional. Então eu ia pra rua andar de skate, mas não virei um skatista profissional. Depois conheci o basquete, também criança, comecei a treinar e meu sonho era ser um jogador de basquete profissional. Não virei. Mas nunca deixei de sonhar. Mas aí voltando ao desenho, eu eu criança, e aí a minha família é toda do Rio Grande do Norte. Eu sou a primeira geração a nascer em Brasília. Eu sou de Brasília, mas minha mãe, meus pais, meus avós são do Rio Grande do Norte. E a minha avó tinha uma casa de praia em Tibau, lá no Rio Grande do Norte. E a gente ia bastante lá, eu cheguei até a morar uns meses lá. E teve umas férias em família que esse meu tio estava pintando um mural na casa dela. Eu era 8, 7 anos. E aí sobrou uma parede e minha avó deixou eu pintar. Então ali foi o meu primeiro desenho numa parede. Eu já brincava de desenhar no papel, mas com pincel, tinta, pensar numa grande proporção foi ali com 8 anos. Eu nem conhecia o grafite, mas já pintei algo com pincel com a ajuda do meu tio ali. Então eu costumo dizer que essa foi uma baleia, um desenho de uma baleia. Casa de praia eu fiz uma baleia. Então essa baleia foi o meu primeiro desenho numa parede, assim. Então foi algo que a minha cabeça, tipo, se abriu naquele momento. E aí, eu não pintei mais na parede durante muitos anos. Fui andar de skate, comecei a reparar que nas pistas de skate, no lugar que a galera andava de skate, tinha muito grafite, né? Tinha muita arte urbana, tinha muita pichação e aquilo me chamou a atenção. Eu via aqueles desenhos, aquelas letras coloridas e tipo, pô, também quero fazer isso. E eu, como sempre estudei em escola pública, minha vida toda praticamente, no Guará, onde eu cresci, quando você estuda na escola pública, sempre vai existir um grafiteiro. Sempre vai ter uma pessoa ali que gosta de fazer letras e tal. E aí, os meus amigos de turma, eu tinha ali, sei lá, 12, 11 anos, tipo, fulano gosta de fazer grafite, troca uma ideia com ele e tal. E aí, eu nunca mais parei, assim. Eu me lembro que o meu primeiro grafite foi no Guará, foi uma tragédia, porque você não sabe manusear nada, um spray. Mas eu comecei a pintar, fazer grafite na cidade com
11, 12 anos e eu pintei uma baleia sem conhecer o grafite com 8, 9. Mas o desenho sempre esteve presente na minha vida. Você falou então que sempre teve presente, você não se lembra, né? Quando você não pintava, então foi algo genuíno, algo natural. Eu não vou nem perguntar como que nasceu esse amor, porque foi Foi realmente naturalmente, assim. Tinha esse meu tio que me apoiava muito, mas ele não chegou em mim, tipo, ó, você tem que desenhar. Tipo, sempre partiu de mim. Sempre esse gosto de prestar atenção nos desenhos, de comprar uma revista de desenho, era sempre meu. Eu quero falar então sobre a importância da sua família, porque assim, você teve essa paixão, você descobriu, né, esse amor por desenhar, e você teve um incentivo da família, ou pelo menos você teve algo que algumas pessoas não têm, que é a família não vir querer barrar isso, né? Então, o quanto que você deve à sua família de gratidão mesmo, de reconhecer que o fato deles não te barrarem ou até te incentivarem contribuiu para que aquilo continuasse ali dentro de você e você continuasse olhando para aquilo, porque muita gente tem o seu sonho literalmente barrado, né? Coloca debaixo do tapete, acaba esquecendo daqui. Não, lá em casa sempre teve esse incentivo na medida do possível. Eu não ganhei grandes produtos, grandes coisas para fazer, mas eu sempre tive o mais importante, que era você estar em casa, você faz um desenho, a sua mãe elogia, a sua mãe gosta e valoriza, os meus avós, minha avó também, professora de arte. Então, a minha família toda já foi mais aberta a isso, né? Entendia isso como uma coisa legal e não coisa de vagabundo. Porque eu tenho amigos que rolou muito isso. Tipo, não podia desenhar em casa, se falar que vai virar grafiteiro, impossível, né? Então, eu conheço muitas pessoas assim, lá em casa não teve isso,